Senhor, nós te agradecemos por essa noite. O Senhor nos trouxe aqui na tua casa, no teu tempo, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos deu esse privilégio, essa dádiva, Pai, essa graça de poder te cultuar, Senhor. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre nós, ó Pai. Te agradecemos pelo sacrifício de Cristo feito por nós. Te agradecemos porque o Senhor enviou o teu Espírito para nos consolar, Senhor. Te agradecemos por todas as coisas e te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, ó Pai. Que a tua palavra fale aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, cantar o hino 247. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com a dor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse 4, a partir do versículo 1. A visão do apóstolo João do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroa de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal o rosto como de homem,
E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Adoro a ti, Senhor dos exércitos. Adoro a ti, Supremo Senhor. Adoro a ti, Senhor dos exércitos. Adoro a ti, Supremo Senhor. Pois tua glória está no meio da congregação. Esta igreja sente o poder que há na tua unção. Recebe então este louvor que sai de nós pra ti, Senhor. Pois muito bom pra nós é poder te exaltar. Então cinja a coroa
que é tua, meu Senhor, com toda a majestade, em todo resplendor. Recebe nossas vidas no sacrifício vivo a ti, que seja realmente para todos sempre assim. Então cinja a coroa que é tua, meu Senhor, com toda a majestade, em todo resplendor. Recebe nossas vidas num sacrifício vivo a ti, que seja realmente para todos sempre assim. Aleluia, aleluia, amém. Pai, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, ó Deus, te exaltando, ó Deus, te glorificando, ó Deus, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor é Salvador nas nossas vidas, Deus. Nós nos colocamos diante de Ti, Deus, te agradecendo, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui congregados, ó Deus, te louvando, te engrandecendo, ó Deus, bendizendo o Teu santo nome, Pai. Nessa noite, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor, Deus, esteja quebrantando os nossos corações, ó Deus, nos preparando, ó Pai, para receber da Tua palavra aqui, Deus, que nós possamos, ó Pai, estar aqui, ó Pai, com o objetivo único e claro, Deus, de engrandecer, ó Pai, de glorificar o Teu santo nome, Deus, e de aprender mais do Senhor, Deus. Que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja habitando em nós, ó Pai, que a Tua palavra, Deus, possa ser semeada em nossos corações aqui nessa noite, ó Pai, e gerar frutos, ó Pai. Gerar frutos, ó Deus, que prezem, ó Deus, pela honra e pela glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Profeta Isaías, capítulo 6, e leremos os versículos 1 a 9. Vamos colocar em pé em reverência à palavra de Deus. Profeta Isaías, capítulo 6, leremos os versículos de 1 a 9. Assim diz a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos nos colocar diante da presença do Senhor, primeiramente reconhecer a sua soberania sobre as nossas vidas. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece cada um dos nossos corações, sabe de cada uma das nossas necessidades, e nós queremos entregar nas Tuas mãos cada um
dos problemas que temos nos envolvido e temos diante de nós, e te pedir que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja abrindo as portas, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor mostre o caminho que nós precisamos seguir. Queremos nos entregar nas Tuas mãos esse culto, queremos entregar nas Tuas mãos a Tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nós possamos ser desafiados a viver sempre fazendo a vontade do Senhor, dia após dia, nas nossas vidas, que nós possamos esquecer todas as coisas que ficaram para trás, e que nós possamos estar avançando rumo ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos, já agradecidos por todas as coisas que o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Na verdade, o povo de Deus, o povo reconhecido como não somente o povo evangélico, né? Mas parece que os dias atuais as pessoas estão sedentas. As pessoas estão sedentas por uma palavra profética. E se você for procurar lá no YouTube ou até mesmo nos sites de busca da internet, você vai ver o tanto de resultados que talvez você vai ter. E se você for procurar, se você for ver essas profecias e o que seria as coisas que são ditas em nome de Deus, a gente fica pensando, onde que está Deus? Isso porque muitas vezes, muitas palavras proféticas que se ouvem por aí, muitas dessas palavras proféticas contradizem a própria palavra de Deus. E muitas dessas profecias nem se cumprem, nem chega a cumprir. Mas como nós temos memória seletiva, como nós temos memória fraca, a gente deixa para lá as coisas. E sempre está surgindo ditos profetas, com palavras para dizer para a gente, mas muitas dessas palavras são vazias, com uma total diferença dos dias do Antigo Testamento. Sabe por quê? Você sabe o que acontecia quando se levantava uma palavra profética e não se cumpria? Você sabe o que acontecia com o profeta? Sabe? Era colocado em praça pública e era apedrejado, era morto diante de tantas e tantas pessoas. Para quê? Para servir de exemplo, para não falar qualquer coisa em nome de Deus. Então muitas pessoas, irmãos, gostam de palavra profética, principalmente quando fala coisas boas para a gente, tipo, vai na tua fé, Deus vai fazer aquilo que você está no seu coração, fica firme. Mas os profetas do Antigo Testamento, nem todos gostavam deles. Sabe por quê? Porque muitas vezes a palavra de Deus ela é dura, precisa ser dita, mas ela é dura. Imagina Isaías chegando lá pro rei e dizendo para ele o seguinte: olha, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Coloca a tua casa em ordem. Mas o rei queria ouvir coisas boas, queria ouvir, não, Deus vai te restabelecer a saúde, você vai ficar bem, vai sair tudo certo. E a palavra de Deus diz que o rei pegou e virou contra a parede, chorou, e Deus acrescentou 15 anos ao rei Ezequias. Só que mais para frente a gente vai perceber o seguinte, que foram os 15 piores anos da vida dele. E Deus queria poupar
o rei daquele momento. Então, geralmente, o profeta do Antigo Testamento era alguém solitário. Elias era assim. Fez tantas coisas, né, para o povo de Deus, para com Israel. Elias orou, desceu o fogo do céu, e Deus respondeu com fogo. E logo após, o que aconteceu? Ele ficou sabendo que a rainha Jezabel estava à procura dele, e ele, por medo, o que ele fez? Ele fugiu e ficou muito tempo ali em meio à solidão, refugiado numa caverna. Deus alimentou com os corvos, trazendo pão, trazendo o que fosse necessário para a sua subsistência. Mas geralmente o profeta do Antigo Testamento era uma pessoa solitária, vivia sozinha. Por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus, pregava aquilo que Deus falava ao seu coração, pregava a mensagem de Deus, mas muitas pessoas estavam com a consciência cauterizada, entrava por um ouvido, saía pelo outro, e estava pouco se importando para com a palavra de Deus. Queriam ficar continuando com a sua religiosidade, com o seu culto, muitas vezes aparente, mas poucas pessoas davam realmente ouvidos para o que a palavra de Deus era dita. Mas esses homens tiveram um grande privilégio, que era de transmitir a palavra de Deus. Muitos denunciaram os pecados, muitos colocaram os dedos na ferida, muitos denunciaram os erros também, erro tanto individual quanto coletivo, e muitas vezes a vida dos profetas era turbulenta. Isso porque havia momentos em que eles precisavam denunciar os pecados dos poderosos, de gente grande. E aí a gente fica pensando, né? Se Deus levantasse realmente um profeta à semelhança do Antigo Testamento, o que esse profeta falaria para os nossos governantes? Você já pensou nisso? O que os profetas falariam aos modos do Antigo Testamento para os juízes, para os juristas? E aproveitando aqui, né, o grande acontecimento da semana, o que Deus falaria para os desembargadores, aqueles que têm a responsabilidade de administrar a justiça aqui ao nosso país? O que os profetas aos modos do Antigo Testamento poderia também falar para a nossa vida, para o nosso dia a dia? E muitos profetas, porque denunciavam um pecado, porque denunciavam um erro, muitos corriam risco. Jeremias, Ezequiel, o próprio Isaías sofreu também por anunciar a palavra de Deus, por denunciar. O profeta Natã, logo depois que Davi pecou, Deus tocou no coração de Natã e deu uma palavra profética para ser transmitida para o rei Davi. Só que Natã não foi direto, né? Deus deu uma estratégia para Natã contar uma parábola, contar uma história. E Natã foi contando a história. Havia um homem que tinha várias ovelhas, um rebanho bonito, não precisava de mais nada. Era um homem rico, abastado, tinha poder, autoridade nas suas mãos. Mas esse homem um dia viu uma cordeirinha bonita. Ela tinha dono, mas mesmo assim quis aquela cordeirinha para si. E aí Davi se revoltou. Oh, não, imagina um homem fazer isso. Ele já tem um rebanho bom, não precisaria disso. E aí Natã disse: o que esse homem merecia? Esse homem merecia a morte. Aí Natã disse: olha, é o Senhor.
é exatamente o Senhor fez a mesma coisa. O Senhor não precisava da mulher de Urias, não precisava. Já tinha, entre aspas, esposo, já tinha família. E aí a palavra de Deus diz que caiu um quebrantamento grande, né, na vida de Davi, e ele percebeu o tamanho do seu pecado, os olhos foram realmente abertos. O profeta geralmente era uma pessoa solitária. E lembre-se de Jesus, que também passou pelas mesmas dificuldades. Isaías 53, que é uma referência clara a Jesus, mas também se aplica aos outros profetas que viveram a época de Isaías. Lá Isaías 53 diz assim, que esse homem era o mais desprezado, ou seja, as pessoas desprezavam aquilo que Jesus ensinava, a forma como Jesus libertava. Muitas pessoas seguiam Jesus por interesse, para ser libertas, resolver os seus problemas, mas muitas vezes tinham seus problemas solucionados, viviam como realmente desejavam. Homem de dores, ou seja, sofria. Isso porque é difícil ser profeta, porque Deus fala aos corações do profeta, e esse profeta não tem sossego enquanto não entregar a palavra de Deus, e muitas vezes as pessoas não entendem. Muitas vezes as pessoas ficam brigadas, ou então pode responder com a própria violência. Não é fácil ser profeta aos moldes do Senhor, aos moldes da palavra de Deus, não. É fácil ser profeta, dar diversas profetadas por aí, com coisas agradáveis aos ouvidos. Mas nem sempre é realmente a palavra de Deus verdadeira, porque a gente precisa comparar com os ensinos da palavra de Deus, porque o Espírito Santo de forma alguma contradiz a sua palavra. Então o profetismo, Deus usa os profetas para falar tanto no momento presente quanto no momento futuro, porque ele se concentra na ação de Deus, no agir de Deus. E o texto bíblico que nós temos em mãos, Deus usou o profeta Isaías, e aqui a gente percebe, irmãos, que Isaías teve um encontro com Deus. Em que contexto que Isaías teve esse encontro com Deus? Isaías estava preocupado. Havia algumas inquietações no coração de Isaías. Em meio à rotina, em meio, talvez ali, o trabalho no templo, o profeta teve um encontro com Deus. E esse encontro com Deus, essa revelação de Deus, e revelação nada mais é do que Deus tirar o véu, Deus tirar a cortina da história e Deus mostrar o que realmente está acontecendo e aquilo que vai acontecer. Deus se faz presente na vida de Isaías, se revela na vida de Isaías, mostra algumas coisas para Isaías. E a gente percebe que Isaías foi transformado pelo poder de Deus. Assim como Jacó foi transformado pelo poder de Deus no vale do Jaboque, em que um anjo tocou na perna de Jacó, e a partir daquele momento Jacó deixou de ser enganador. Que Jacó significa isso? Enganador. E Jacó passou a ser campeão com Deus, aquele que prevaleceu. Mas note uma coisa, que Jacó saiu daquele lugar do vale de Jaboque de forma totalmente diferente, porque a partir daquele dia ele teve que mancar. Toda vez que ele mancava, ele lembrava daquela luta, daquele encontro com Deus ali naquele lugar. Isaías também, creio eu, que nesse encontro com Deus foi transformado ao ponto de ele não se esquecer, ao ponto de ele transformar em livro, como nós temos
e chegou até a nós. O que Deus tem para falar aos nossos corações? O que Deus quer que nós aprendamos, principalmente nós que tivemos um encontro com Deus, nós que tivemos e temos um encontro com Deus, e nós que tivemos, temos e ainda teremos vários encontros com Deus. Em primeiro lugar, todo e qualquer encontro que nós temos com Deus, a gente percebe quem é o Senhor, quem é Deus. Quem que é Deus para você? Para muitas pessoas, algumas pessoas têm uma ideia, uma referência de Deus de forma totalmente diferente. Tem um livrinho, não sei se há ainda, mas é um livro do mundo cristão, deve ter na internet. O título do livro é Seu Deus é Pequeno Demais. Então, nesse livro, o autor diz que há diversas referências, há diversas formas da gente ver Deus. Tem muitas pessoas que veem a Deus como um pai irado, como um pai que está prestes a disciplinar o seu filho. Outras pessoas veem a Deus como se fosse um policial, que fica tentando pegar os nossos erros, e quando nos surpreende algum erro, ele nos pega cativo e leva, né, aos juízes, nos prendem. Mas Deus é totalmente diferente disso. E aqui, nesse encontro com Deus, Isaías percebe quem realmente é Deus. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Quem foi o rei Uzias? Bem, o rei Uzias começou muito bem o seu reinado. Ele reinou mais ou menos 40 anos em Judá. E nesses 40 anos, Uzias fez coisas boas. Ele começou ainda adolescente, e foi crescendo, seguindo a orientação de Deus, seguindo a vontade de Deus, seguindo a direção de Deus. Uzias foi trazendo prosperidade econômica. As pessoas gostaram então, porque começou a ter dinheiro no bolso. Uzias começou a reconstruir a cidade de Jerusalém, e as pessoas foram vendo. Talvez, se fosse nos moldes de hoje, colocava uma placa lá: isso é a obra do rei Uzias, como um político lá que governou São Paulo fez, muitos e muitos tempos. Isso é a obra do rei Uzias. Reconstrução. Equipou o exército, fortaleceu o reino, trouxe recurso para a agricultura, e a palavra de Deus diz que Uzias foi reto diante do Senhor, porque ele propôs buscar ao Senhor. Mas como nem todas as coisas são perfeitas, nem todos os homens têm os seus pontos positivos somente, nós temos pontos positivos e pontos negativos, virtudes e falhas, e quem não tiver nenhuma falha, que, parafraseando o dito de Jesus, que jogue a primeira pedra, porque todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos os nossos erros. Só Jesus Cristo que não tinha nenhum erro, nenhuma falha e nenhum pecado. Uzias então teve um lado obscuro. Que lado obscuro foi esse? O coração de Uzias foi se corrompendo, talvez foi deixando os caminhos do Senhor. Houve transgressões diante do Senhor, ao ponto de um dia ele entrou no templo, fez o que não era para ele fazer, assumiu a função de sacerdote ali no templo. E o que aconteceu? No mesmo instante, Uzias foi atacado por lepra.
Na verdade, Uzias é um exemplo de um homem que começa bem, e na sua caminhada o coração se exalta, ele percebe que ele é grande demais. Talvez as pessoas começaram a bajular o rei Uzias, a ver que ele era bom demais, e ele foi se corrompendo, foi deixando os caminhos do Senhor. Mas esse rei fez tantas coisas boas em prol do povo de Judá, que quando Uzias morreu, o povo ficou entristecido, inclusive o profeta Isaías, porque ele ficou preocupado. E agora, o que vai acontecer? E agora, quem que vai assumir o templo? Mas foi em meio às incertezas da vida que o Senhor abre os olhos de Isaías, que o Senhor traz uma revelação para o profeta Isaías, e Deus mostra para Isaías de quem era realmente aquele templo, aquele trono, o templo também. Deus mostra para o profeta Isaías de quem era aquele trono. O trono aos olhos humanos estava vazio, Uzias havia sido morto, mas Deus ainda estava no controle de toda e qualquer situação. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado, soberano, no alto e sublime trono. E perceba uma coisa: quando nós olhamos para o mundo, o que nós percebemos? O que nós vemos? Aos olhos humanos, as perspectivas da vida eram sombrias, as preocupações eram imensas, eles não sabiam mais o que haveria de acontecer. Mas Deus mostra que Ele estava sentado no trono, e não somente isso, toda a terra está cheia da sua glória. Da glória de quem? Da glória de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso quer dizer que o Senhor é soberano, o Senhor é onipresente, e não tem nenhum lugar desse universo que não é contemplado pela presença de Deus. Aliás, o Salmo 139 diz isso: se subo o céu, o Senhor lá está. Se eu desço às mais profundezas da terra, o Senhor está. Antes da palavra sequer me chegar à língua, ou até mesmo na nossa mente, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. E às vezes a gente fica aí, preocupado, com medo, triste, chateado com esse negócio de Covid-19, mas Deus é soberano, e Ele está sobre todas as coisas, está até mesmo sobre esse coronavírus, esse Covid-19, ou Covid-20, 21, ou os próximos, né? Deus está sobre todas essas coisas. Deus está presente também e sabe dos problemas que o mundo vai atravessar no momento pós-pandemia, sabe das dificuldades econômicas que nós teremos. Deus está acima de todas essas coisas. Mas a gente não pode perder de vista uma coisa: que a igreja é de Jesus Cristo, que nós pertencemos ao povo de Deus, que nós somos filhos de Deus, e Deus jamais nos abandona ao acaso, e que Deus nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Assim como eu acredito que cada uma da liderança aqui da Quarta Igreja ficou preocupado com a pandemia, principalmente quando começou lá para o mês de março. Talvez a nossa preocupação como liderança era: e agora? O que vai acontecer? Como que a gente vai manter os recursos financeiros? Como que nós vamos enviar as nossas ofertas para os missionários que dependem da gente também? Mas o Senhor nos abandonou não, né? O Senhor tocou no coração dos irmãos, enviamos as nossas ofertas para os missionários,
Teve mês, né, Edmilson, que deu até além, né, do que a gente enviava. Irmãos, isso é obra de Deus, é sustento de Deus. Deus tem nos permanecido de pé, Deus tem firmado realmente os nossos passos. Mas a gente precisa ver constantemente que o Senhor está no alto, sublime trono, quem é realmente o Senhor, que Ele é o soberano sobre todas as coisas. Mas quem tem um encontro com Deus não vê somente a soberania de Deus, não vê somente quem é Deus, mas vê também quem é diante de Deus. Nesse encontro com Deus nós percebemos quem nós somos, nós percebemos qual a nossa condição e a nossa situação diante de Deus. Pense numa coisa, profeta Isaías teve seu chamado do Senhor, provavelmente estava no templo. Não temos, hoje a gente tem o grande privilégio de poder estar no templo todas as semanas, mas no Antigo Testamento não era assim. As pessoas estavam no templo, tinham a oportunidade de estar no templo uma vez por ano somente, mas cultivavam uma espiritualidade mesmo nas suas próprias casas, e eram firmes diante do Senhor, como Jó, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus. Mas aquele tempo era diferente dos nossos dias, porque hoje nós podemos estar na casa de Deus toda semana e muitas vezes nós não fazemos isso. Cada um tem as suas próprias razões, que não é o caso a gente levantar aqui, né? Mas aqui provavelmente Isaías tinha a sua religiosidade, tinha a sua espiritualidade, talvez estivesse no templo sempre louvando e engrandecendo o Senhor, e talvez as pessoas olhavam Isaías e falassem: olha só que exemplo de homem, eu quero ser um homem assim, um homem espiritual, um homem temente a Deus, um homem que lê a palavra de Deus, que cultua a Deus, que canta ao Senhor. Mas nesse encontro com Deus, Deus mostra para Isaías como está o seu coração diante de Deus, diante da presença de Deus. Nesse encontro que Isaías teve com o Senhor, Isaías viu os serafins com 6 asas, com 2 cobriu os olhos, com as 2 cobriu os pés e com 2 voava. Então Isaías, ele percebeu a grandiosidade daquele momento, daquela revelação, viu a grandiosidade de Deus, ouviu os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E daí o profeta Isaías percebe a grandeza de Deus, a santidade de Deus, a exaltação de Deus, e olha para o seu coração e diz: ai de mim. Você conhece a expressão ai, né? Conhece? Ai, expressão de dor. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. O que é uma pessoa de lábios impuros? Uma pessoa de lábios impuros é uma pessoa que não tem somente o lábio impuro, mas o seu coração também está impuro, que é impuro. Isaías somente não se viu na sua condição diante da presença de Deus, mas Isaías também ele percebe a condição das pessoas, dos outros, pessoas que ele conhecia, e percebeu que as pessoas também estavam vivendo na mesma condição, estavam com os corações impuros. O que é uma pessoa com coração impuro? É uma pessoa totalmente descomprometida com Deus, uma pessoa descomprometida com os caminhos do Senhor. Uma pessoa de coração impuro é uma pessoa que pode até cultuar Deus, pode até orar, pode até ler a palavra, pode até cantar,
pode louvar, mas é uma espiritualidade, uma religião de fachada. Isso porque é uma pessoa descomprometida com Deus, é uma pessoa que oferece somente ritual diante do Senhor. E como eu disse semana passada, Isaías capítulo 1 fala muito a respeito disso. Culto, mas haviam transformado o culto a Deus num ritual vazio. Não havia mais nenhuma relação com Deus. Odiavam uns aos outros, não tinha mais nenhum interesse com o irmão, com a irmã em Cristo. Faziam tudo somente por aparência. Até sacrificavam. Mas o profeta Isaías diz que as mãos estavam sujas de sangue. E Deus estava muito longe de todas aquelas coisas. Nesse encontro com Deus, Isaías percebe quem Ele realmente é. Assim também nós, irmãos, todo encontro que nós temos com Deus, nós percebemos como que está o nosso coração diante do Senhor. E a partir dessa confissão que Deus começa a trabalhar na nossa vida, começa a agir na nossa vida, mas primeiramente a gente precisa perceber como que está o nosso coração diante de Deus, diante da presença de Deus. E a partir daí, Deus começa a realizar grandes coisas na nossa vida. Nós somos purificados, não porque nós somos melhores do que as outras pessoas, mas os nossos corações são purificados pelos méritos de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que quando o profeta Isaías reconhece que havia pecado em si, que ele percebe que seu lábio estava impuro, seu coração estava contaminado, o que acontece? O serafim vai lá, pega uma brasa viva. O que é brasa viva? Ardendo em fogo. E coloca onde? Na boca do profeta. Queimou. Mas foi realmente purificado diante do Senhor. Perceba uma coisa aqui. Não foi uma vontade pessoal de Isaías. Não foi após Isaías ter feito um ritual. Nada disso. O serafim, um anjo de Deus, vai lá, pega a brasa viva, coloca na boca do profeta. E a partir desse momento, a partir do querer de Deus, os lábios do profeta foram realmente purificados. Agora Isaías estava pronto para transmitir a palavra de Deus, para falar o que Deus tinha para a sua vida. E essa experiência deve ter sido tão marcante, tão marcante, tão marcante, que Isaías jamais se esqueceu disso, da sensação da boca queimar diante da presença de Deus, do coração arder para levar a palavra de Deus, para levar a mensagem às pessoas que estavam realmente necessitadas. Não a partir do desejo do ouvido humano, mas a partir da vontade de Deus, a partir da direção de Deus. Isaías percebe a sua situação e percebe também a situação do povo que estava na mesma condição que ele. E Deus faz um desafio, para o profeta Isaías. A quem enviarei? E aí Isaías diz, sem titubear, envia a mim. O que nós imaginamos quando Deus envia alguém? O que nós imaginamos do trabalho na casa de Deus? Como que nós imaginamos o trabalho na obra de Deus? Sabe, irmãos, muitas vezes nós romantizamos a igreja. Às vezes nós pensamos assim:
Ah, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então trabalhar na obra de Deus é fácil. Eu falo, o Espírito Santo convence, as pessoas ajudam e fica tudo bem. É Deus e amor, a gente prega amor, fala tanto de amor, e vamos viver uma comunidade de amor. E a gente pensa assim: é fácil trabalhar na obra de Deus, todo mundo é cristão, todo mundo segue a Cristo, aqui é a comunidade de pessoas compreensíveis. E aí Deus mostra para Isaías a dificuldade que ele vai ter. Olha só, Deus mostrando, Deus falando para Isaías: vai e diz ao povo, ouvi e vocês não vão entender, vede, mas não percebais. O que nós podemos trazer aí para a nossa vida? Que no nosso encontro com Deus nós somos capacitados ao trabalho. Nós percebemos quem é Deus, nós percebemos quem nós somos, e Deus nos envia ao trabalho, nos desafia. Quem vou enviar? Envia a mim, e aqui estou. E nós vamos trabalhar, fazer a obra de Deus. Mas aqui o profeta Isaías, ele é desafiado a confiar em Deus, a proclamar a mensagem de Deus, a falar para as pessoas o que elas precisam realmente ouvir. E os resultados? Na obra de Deus tem resultados. E nós, seres humanos, nós muitas vezes nos preocupamos muito mais com os resultados. E aqui o texto bíblico está dizendo o seguinte: olha, Isaías, vai ser difícil, porque você vai pregar e as pessoas não vão te ouvir, vão entrar por um ouvido, sair pelo outro, e não vai descer o coração. Talvez vão zombar de você, talvez não vão entender você, talvez você vai ser perseguido. O que você vai fazer? O que eu aprendo aqui, irmãos, a gente precisa realmente trabalhar na obra de Deus, precisamos trabalhar em prol do reino de Deus, para que o reino de Deus avance, fazer a nossa parte, viver na dependência do Espírito Santo. E o mais? Bem, vamos deixar os resultados nas mãos de Deus, porque Ele sabe. Eu gosto muito do profeta Isaías 53, que diz assim que depois, quando ele fizer o seu trabalho todo, ele vai olhar para trás e vai ver o fruto do seu penoso trabalho, para nos mostrar que Cristo, quando entrou na glória, lá no reino de Deus, quando ele foi assunto aos céus, quando ele foi elevado aos céus, ele pôde perceber o fruto do seu penoso trabalho. Mas o trabalho de Jesus foi difícil, não foi fácil. Teve perseguição, bateram em Jesus, cuspiram. Se tu é o Cristo, desce da cruz mesmo para a gente crer em você. E deram gargalhadas, né? Zombaram de Jesus. Agora, se fizeram isso com Jesus, né? Quem somos nós para não passarmos pelas dificuldades, né, da vida? O profeta é chamado a confiar em Deus, independentemente da reação das pessoas. O servo de Deus, a serva de Deus, precisa perceber uma coisa: que o sucesso ministerial não é medido pelos números, não é. Porque o sucesso ministerial, ele é medido pela nossa fidelidade, realmente, a Deus. Se nós somos fiéis a Deus, se nós continuamos a ser fiéis a Deus, se nós continuaremos a nossa fidelidade para com o Senhor. E ainda nos dias de hoje, Deus faz a mesma pergunta, né? E essa pergunta, ela é individual para cada um de nós: a quem enviarei? E o que nós vamos responder? Envia o meu irmão que está aqui sentado do meu lado. Envia outro. Não eu.
envia. Qual será a nossa resposta? A nossa resposta vai depender do encontro que nós temos com Deus. A nossa resposta vai depender de como nós vemos, como nós percebemos a Deus. Principalmente que Ele está sentado no alto e sublime trono, que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Nosso desafio ministerial vai depender de como nós nos vemos. Se nós nos vemos como Deus nos vê, como servos, como servas, como dependentes de Deus, como dependentes do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que quando Jesus voltar, nós possamos nos encontrar fiéis, trabalhando, perseverando na obra do Senhor. E a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar um cântico. O cântico que nós vamos entoar é consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o
louvor ao Rei Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor, e que a cada dia, Senhor, nós possamos entender, ó Deus, que o Senhor nos chama, Senhor, da mesma forma como o Senhor chamou o profeta Isaías, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, tem a cada dia, Senhor, uma nova palavra, Senhor, para fazermos diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai. Por isso, ó Deus, que a cada dia nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, Senhor, e viver uma vida que agrade o Senhor, ó Pai, nos nossos pensamentos, os nossos atos, ó Deus, nossas palavras, ó Deus. Por isso, ó Pai, que tudo que a gente fizer, Senhor, que seja para honrar e glorificar o Teu nome, ó Pai. Por isso, receba o nosso louvor, receba o nosso coração, Senhor. E eu entrego essa nova semana, Senhor, que está começando, ó Pai. É uma nova semana, o final de mais um mês, ó Deus. E é uma prova de que o Senhor nos sustentou mais uma vez, ó Pai. E nós vemos a graça e o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por o Senhor conceder a nós o Espírito Santo, que nos revela, que nos ajuda cada dia, Senhor, discernir, ó Deus, daquilo dos nossos atos, ó Pai. Por isso, muito obrigada, que eu oro agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, e desde agora para todos sempre. Amém. Amém.